Salve, salve meus amigos, alunos e alunas do nosso terceiro ano do ensino médio, né? Vamos começar mais uma correção agora da semana 1, PET 2, hein? O PET 2, hein? Número 1, primeiro exercício. Primeiro exercício fala assim: Joelma viu em um site o triângulo, né? ABC, que está na figura, e quer saber se esse triângulo ele é um triângulo retângulo ou não. Tranquilo, né? Vamos aplicar algumas. Primeiro, para eu saber, existe uma propriedade, a do teorema de Pitágoras, né? Que através desse teorema eu consigo determinar se o triângulo é retângulo ou não. Concordam? Então tá, eu tenho a primeira medida, AC, que vale 10. Agora, a medida AB e BC eu não tenho, mas eu consigo calcular porque eu tenho as coordenadas dos pontos. Esse triângulo está num plano cartesiano, né? Então já me deu a coordenada. Lembrando que a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. Aí ficou fácil, né? Se eu calcular a distância do ponto AB, eu tenho quanto que vale o meu segmento AB. Pronto. Então vamos lá. Primeiro, então, segmento AB, quanto que vale? A distância do ponto A e do ponto B. É só eu pegar, né, a variação da coordenada x mais a variação da coordenada y. O que é a variação? É o ponto, ou seja, é o B menos o A, ou seja, a coordenada x menos ela mesma. Essa é o ΔX. Como que fica? Veja só. Ó, a distância de AB vai ser, então, dentro da raiz, a raiz quadrada, né? Raiz quadrada da variação do meu x. Quanto que é? XB menos XA. Estou fazendo a coordenada x. Então, ou seja, 2, olha só, 2 menos 6. Isso ao quadrado. Mais a variação da minha coordenada y. Então, vamos ao ponto y. Lembrando que eu estou calculando o meu ponto AB. Então, vamos lá. 4 menos 6. 4 menos 6, o quê? Ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Opa, dentro da raiz, né? Okay, vamos fazer bonitinho aqui, né? Dentro da raiz, Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar para a gente mudar aqui, Então tá, ao quadrado, mais a minha coordenada é 4 menos 6. 4 menos 6 também ao quadrado. Então vamos calcular. A distância do ponto A ao ponto B será a minha raiz quadrada de quem? 2 menos 6 vai dar menos 4, ou seja, ao quadrado. Mais 4 menos 6, menos 2. Menos 2 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, ok? A distância de AB será, então, menos 4 ao quadrado, o negativo ao quadrado é menos vezes menos positivo, né? 4 vezes 4, 16. Então, vai ser a raiz quadrada de quem? 16, mais menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4, ok? Pronto. Então, eu tenho a distância de AB será, né, a raiz quadrada de 20. Então, tá aqui. A distância de AB será a raiz quadrada de 20. 20 não tem uma raiz exata, mas eu consigo extrair raiz quadrada de 20. Como que eu faço para extrair raiz quadrada de um número? Vamos lembrar aqui? Eu vou fatorar esse número. Deixa eu fazer aqui, depois eu apago. Decompor esse número, fatorar decompor em números primos. O menor número primo é 2. 20 dividido por 2, 10. Por 2, 5. 5 ele é um número primo, então só dá por ele, 5. Ok? Eu encontrei o 2 duas vezes 5. Esta fatoração é o meu 20. Então eu tenho que a distância de AB será a raiz quadrada de quem? 2 ao quadrado vezes 5. Pronto? Esse 2 ele elimina porque raiz quadrada é índice 2, não é isso? Raiz quadrada é índice 2, ele não aparece. Então, ou seja, esse 2 vai para fora do nosso radical aqui, Distância de AB será 2 raiz de 5. Essa é a fatoração do 20, raiz quadrada de 20. Perfeito? Então, já tenho quanto que vale o meu ponto AB. 2 raiz de 5.
agora eu vou calcular a distância de BC. Vamos calcular através da mesma fórmula. Vamos lá então. Ó, vamos fazer aqui do lado aqui. Então eu tenho aqui, ó. Quanto que é? Vamos fazer através então a distância agora do meu ponto BC, não é mais a BC, ó, a distância de BC vai ser a raiz quadrada de quem? Da variação do x mais delta y, variação de y, ok? Vamos lá então. Lembrando que a primeira coluna sempre é x e a segunda é y, x e y. Cuidado com esse negativo aqui, hein? Muito cuidado. Vamos lá então. Distância de BC, ou seja, será raiz quadrada de quem? Variação de x do ponto B. Quem que é x? Ó, 6 menos 2. Então eu tenho 6 menos 2 ao quadrado. Mais variação de y, menos 4. Ó, menos quem? O 4, ok? Isso ao quadrado. Então, vamos lá. A distância de BC vai ser, então, raiz quadrada de quem? Ó, 4 menos 6 menos 2, 4 ao quadrado. Mais menos 4, com menos 4, menos 8. Vou colocar até no parênteses que tem um negativo. Menos 8 ao quadrado, ok? Então, a distância do meu ponto B, de B a C será a raiz quadrada de quem? 4 ao quadrado, 16, mais menos 8 ao quadrado é o menos vezes menos e o 8 vezes 8. Então, ou seja, menos vezes menos mais 8 vezes 8, 64, ok? Então, minha distância do ponto BC será a soma, ou seja, 70, 80, raiz quadrada de 80. Também não tem raiz exata, então eu tenho que fatorar ele. Vamos ver qual que é a fatoração, o que vai dar a minha raiz aqui de 80. Ó, fatorar aqui para a gente apaga. Por 2, 40. Por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 só divide pelo próprio 5, vai dar 1. Vou agrupar de 2 em 2, por quê? Porque o índice da raiz quadrada é 2. Então, eu tenho 2 ao quadrado e tem só um 5. Então, eu tenho 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Ok? Então, eu tenho que a distância do meu ponto de B a C é raiz quadrada de quem? Ó, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Essa é a fatoração do 80. Então, posso apagar aqui agora, aqui, ó. Perfeito? Então, pronto. Vou aplicar agora, vou simplificar, ó, esses dois pelo índice 2 que está aqui. Então, eles vão deixar a minha raiz, né? Então, veja só. Eu vou ter, então, que o ponto de BC será... Esses dois vêm para fora, 2 vezes 2, vai ficar só o 5 que não foi simplificado, vai ficar lá dentro da raiz. Ok? Então, veja só. A minha distância do meu ponto BC será 2 vezes 2, 4, raiz de 5. Então, já tem quanto que é a distância do meu ponto B a C. 4 raiz de 5. Pronto, mas eu quero saber se esse triângulo ele é um triângulo retângulo. E qual que é a propriedade do triângulo retângulo? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, vou aplicar essa propriedade e ver se vai ser, ok? Como eu já tenho os dados aqui, eu não preciso mais desses cálculos, né? Deixa eu apagar um desse aqui. Deixa eu apagar esse primeiro aqui, ó. Vamos ver aqui, então. Vamos calcular aqui agora e ver se esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Então, eu sei que a soma dos meus catetos, né? Lembra como é que é? Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Triângulo retângulo. Quem é minha hipotenusa? Ó, já deu aqui. É 10 ao quadrado. Quem são os catetos? Quem é A e quem é B não importa, porque eu vou somar aqui. A soma não vai alterar, a ordem não vai alterar o resultado. Vamos colocar primeiro sendo esse aqui o A, ou seja, ó, ao quadrado
mais o segundo ponto, 4 raiz de 5 também ao quadrado. Então, vamos lá. 10 ao quadrado, 100. Ó, o 2 vai elevar ao quadrado. Ele vai 2 ao quadrado é 4. O 5 vai ser 5 ao quadrado, 25, né? Então, vou colocar aqui de uma vez aqui. 25 mais 4 ao quadrado, 16, também vai dar 25. 5 vezes 5, ok? Então, tem que 100 é igual a 4, tá multiplicando, né? Vezes quem? Raiz de 25 é 5, mais 16 vezes raiz de 25 é 5. Eu tenho esse produto para resolver aqui, ó. Eu tenho esse e tenho esse, então eu vou resolver. 100 é igual, 4 vezes 5 eu já sei que dá 20, mais. E quanto que é 16 vezes 5? Vamos fazer? Ó, 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 30 vão 3. 5 vezes 1, 3. Com 1 que foi, 5 vezes 1, 5. Com 1, 3 que foi, 8. Dá 80. Opa! Olha só quanto que dá essa soma aqui. Ou seja, 100 é igual a 100. Ou seja, realmente os catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, esse triângulo, ele é sim. Aí vem a pergunta do problema. Qual que é a pergunta? Veja só. Que conclusão Joelma chegou? Chegou que realmente é um triângulo retângulo. Ou seja, a resposta é um triângulo retângulo. Ou seja, é um triângulo retângulo. Beleza? Fácil. Número 2, ok? Acompanha comigo aqui. Fala assim. Alex gosta de programar para estudar matemática. Ele fez no celular um programa para calcular a distância entre 2 pontos. Só que por distração, Alex se equivocou. Ele acabou errando. E aí pergunta, ele tendo esses 2 pontos, qual seria a resposta correta da distância entre os pontos? Na realidade, é que calcula a distância entre esses 2 pontos, entre P e Q. Gente, tranquilo, usar a fórmula da distância entre 2 pontos. Vamos lá? Qual que é a fórmula da distância? Nesse caso, a minha distância é do ponto P, Q. Ó, ponto P ao ponto Q. Qual que é a fórmula da distância? É a raiz quadrada da variação do ponto x ao quadrado, não é isso? Mais a variação do meu ponto y também ao quadrado. Perfeito? Então vamos lá. Então a minha distância do meu ponto P ao meu ponto Q será a raiz quadrada. Vamos lá. Começando. Primeiro, a variação do ponto x. Lembrando que nas coordenadas, sempre a primeira coordenada é x e a segunda é y, ok? Coluna do x, coluna do y. Não pode esquecer, senão fica tudo errado. Então, vamos lá, vamos variar. 8, qual que é, ó? Estou no ponto x. Primeiro ponto, já que é, ó, PQ, ó. Então, vai ser 8 menos, quem? Ah, só que tem menos 1, ó. Então, ou seja, esse menos da fórmula com esse menos aqui vai acabar ficando mais 1. Fecha, ao quadrado, mais a variação do meu ponto y, 20, também menos da fórmula, com esse menos aqui, ó, acaba ficando mais. Ok? Pronto. Então, agora eu tenho a distância do meu ponto PQ será, ó, a raiz quadrada, ó, a raiz quadrada de quem? Veja só, 8 mais 1, 9 ao quadrado, mais 20 mais 20, 40. 40 o quê? Ao quadrado. Pronto. Então, a minha distância de P a Q será a raiz quadrada de quem? Da soma desses números ao quadrado. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 40 vezes 40, eu já tenho pronto aqui? Tem 1.600. 1.600. Ó, ou seja, raiz quadrada. Então, minha distância do meu ponto P ao meu ponto Q
será a raiz quadrada dessa soma, 1.681. 1.681. Vou somar 81 com 1.600. Qual que é a raiz quadrada de 1.681? Tá pronto aqui? Ó, 41. Era só testar, só que ia dar... Ou seja, o meu 40 aqui, ó, é 1.600. Aqui ia dar 1.600. Se eu testasse um ou outro, 41 vezes 41. Olha só, 41 vezes 41. Ó, 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Ó, 1, 4 e 4, né? Quanto dá 4, 4, 4? 8. 1.600, tá vendo? 1.681. Então, a raiz quadrada é 41. Essa é a minha distância do ponto P. Qual letra? C. Fácil, né? Vamos para a próxima? Já acabou? Ó, acabou, hein? Semana 2 foi tranquilo, hein? Um abraço.